Boa tarde, turma, tudo bem? Hoje, para nossa aula de filosofia, vocês vão abrir o livro de vocês na página 13. Lá no lado da palavrinha seres vivos, lá tem um texto e um título que está escrito assim, seres vivos. Então, do lado desse título, vocês vão colocar a data de hoje, dia 16/6, ok? Nós vamos trabalhar a página 13, a página 14 e a página 15 hoje. Hoje são as atividades que nós vamos fazer. Bom, nós estamos estudando sobre os elementos naturais, né? Antes de vocês fazerem a avaliação, nós estávamos vendo quais são os elementos da natureza e quais são os elementos artificiais, os elementos criados pelo homem. Agora, nós vamos dividir a biodiversidade em dois grandes grupos: os seres vivos e os seres não vivos. Bom, quais são os seres vivos que fazem parte da biodiversidade? Os animais, os vírus, as bactérias, o homem, né, o ser humano. Esses são os seres vivos. E quais são os seres não vivos que fazem parte da natureza? Vocês sabem? E isso nós temos seres não vivos também que fazem parte da natureza. O ar. O ar é um ser não vivo. A montanha, a água, ela faz parte da natureza, mas ela não é um ser vivo. A pedra, a nuvem, a areia, esses são seres não vivos que fazem parte da natureza. Então, vocês têm no material de apoio de vocês um joguinho bem legal, que chama-se jogo Seres Vivos e Elementos Não Vivos. Então, vocês vão destacar esta folha, daí vocês vão recortar tudo e vocês vão separar em dois grupos: os seres vivos e os seres não vivos. Nós temos ali, ó, água, ar, areia, bactéria, baleia, barata, beija-flor, cavalo marinho, coruja, fogo, formiga, girafa, hipopótamo, lagartixa, laranjeira, leão, minhoca, montanha, neve, nuvem, papagaio, pedra, pessoa, pernilongo, petróleo, pinheiro, poeira, rã, roseira, sardinha, serpente, tartaruga, terra, tubarão, verme, vulcão. Então vamos lá. A água. A água, eu acabei de falar, a água é um ser não vivo. Por quê? A água, ela pode ser transformada? Um ser não vivo pode ser transformado? Pode. Olha o que nós fazemos com a água. Nós pegamos a água limpinha lá do rio, né? Ou a água limpinha no oceano e nós jogamos lixo. Então, nós estamos transformando essa água em água pura, em água não pura, em água impura, não é? Então, a água ela pode ser transformada, mas ela não tem vida. Então, ela é um ser não vivo. Ah, mas e o peixe? O peixe vive na água, mas o peixe não faz parte dela. A água é um ser, o peixe é outro. Então, dentro da água pode ter vida, né? Como os micróbios, os vermes, os peixes. Nem tudo que tem vida lá dentro da água faz bem para nós, mas faz parte da biodiversidade. Então, não quer dizer que essas pessoas têm que ser descartadas. Vou dar um exemplo para vocês sobre as serpentes, né? As cobras. Todo mundo tem medo, mas ela faz parte da biodiversidade. Um outro exemplo, os mosquitos, né? O mosquito da dengue, ele faz parte da biodiversidade. Ele causa uma doença para nós? Sim, causa uma doença que faz mal para nós, mas ele faz parte da biodiversidade. O porquê que isso acaba tendo todos esses problemas dentro da biodiversidade? Porque ocorre o que? Um desequilíbrio. E é isso que nós vamos estudar agora. Qual a importância desse ser vivo, né? E desses seres não vivos. A gente teria vida se nós não tivéssemos água e ar? Olha só que interessante. A água e o ar são seres não vivos. Mas sem a água e sem o ar não existe vida. Por isso que ele faz parte da biodiversidade, tá? Então, agora, a tia quer que vocês recortem tudo isso, separem nos grupos de ser vivo e ser não vivo, e daí vocês vão escrever lá na página 14, tem lá quais são os seres vivos que vocês separaram e quais foram os elementos não vivos, tá? Depois, vocês vão fazer lá, marcar as características. Olha lá. Um elemento não vivo, o nascer.
ele nasce um elemento não vivo, né? Então, os seres vivos em geral, eles nascem, o ser humano também nasce? Sim, e assim vocês vão fazendo tudo aqui. Eu tenho uma dica aí para vocês. Eu já falei o que os seres, elementos não vivos fazem, né? Eles passam por quê? Passam por uma transformação. Quando vocês terminarem de preencher esse quadro, daí vocês vão observar lá algumas espécies que nós temos aqui, ok? Vocês vão analisar bem essas espécies e a prof quer que vocês façam uma pesquisa sobre um desses animais. Diz assim, ó. Anteriormente, você pode observar que os seres humanos e os outros animais estão entre as espécies vivas que compõem a biodiversidade do planeta. Ambos são capazes de se movimentar e de realizar algumas atividades que interferem na natureza. Apesar das semelhanças, esses seres têm algumas diferenças. Com a orientação do professor, faça uma pesquisa e descubra algumas diferenças entre o ser humano e 2 outros animais. Aqui tem um exemplo de alguns animais. Você pode escolher esse e pode escolher qualquer outro animal. E o que você vai pesquisar? Qual é a diferença entre esse animal e esse ser humano? Vocês vão ver que tem animais, depende do animal que você escolher, que não nasce da mãe, que nasce do ovo. Então, essa é uma diferença, né? Sobre a quantidade de tempo que ele vive, né? Um exemplo, as tartarugas, que elas são centenárias. Existem outros animais que vivem questões de horas. Então, vai depender muito do animal que você vai pesquisar. Em relação ao tamanho, né? Tem animais que eles não passam de 10, 12 centímetros na sua vida adulta. O ser humano já nasce, né, bem maior que 10, 12 centímetros. Então, essa pesquisa, vocês vão escolher 2 animais e vão fazer a comparação com o ser humano, tá? É coisa curtinha, tá? Que caiba nesse espaço. Não precisa imprimir, você pode desenhar esses 2 animais aqui, ok? Então, vocês vão fazer só pesquisa. O exercício 3 não precisa fazer, ok? Então, vocês vão fazer recortar e separar os grupos, escrever quais são os seres vivos e os elementos não vivos, vão preencher o quadro e vão escolher os 2 animais para ver qual é a diferença entre ele e o ser humano, tá bom? Essa diferença pode ser no tamanho, na alimentação, na forma de nascer, na gestação, né? O tempo que demora para ser gerado esse animal, o tempo que demora para ser gerado o ser humano. Então, vocês vão escolher 2 animais. Não precisa ser esses que estão aqui na apostila. Se você escolher um desses da apostila, também não tem problema, tá bom? O exercício 3 é para fazer? Não. O exercício 3 não precisa fazer, ok? Beijão!